Fala galera, bem-vindos a mais um Passo no DM. Eu sou a Amanda e tô aqui, como sempre, com minhas amigas Letícia e Duane. E aí, meninas, como vocês estão? Letícia? Alô? Oi, tudo bem? Oi, pessoal, mais um dia aqui improvisada, porque meu quarto está reformando, só que pro próximo espero que já esteja tudo certo. Então talvez minha qualidade de som não esteja muito boa, então peço desculpas. Mas é isso, eu tô bem. Valeu, vamos pra mais uma. Convocação da Mulheres desse Solo. Acabei de comprar o ingresso, deu certo. Obrigada, Bárbara, que me salvou. Mas estarei lá. Quero ver quem vai estar lá também. E aí, Duane, beleza? Oi, gente, oi, amigas, tudo bem? Legal a convocação hoje, começar com essa pauta super quente. E a Letícia já preparando o novo estúdio, chique, né? O que é o quarto da gente, é nosso estúdio, né? Como vocês sabem, o Passando DM tá se profissionalizando, né? Vai estar montando. Em breve montarei o meu, porém não farei promessas, porque quando eu prometi microfone demorou longos anos, então vamos deixar baixo. Até hoje esperando, inclusive. Ah, Antes de mais nada, se você tá ouvindo a gente e ainda não curtiu o podcast no Spotify ou se não segue a gente no YouTube, vai lá, segue, inscreve no canal, deixa seu comentário e nos ajudem a bater nossa meta de seguidores para a Copa América e depois da Copa América só correr para abraço. Vamos lá, falar sobre a convocação da seleção feminina, os nomes, a coletiva do Arthur e outras novidades que foram anunciadas hoje. O senhor Arthur Elias convocou 26 atletas para os amistosos contra o Japão, dias 30 de maio e dia 2 de junho. O primeiro vai ser na Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians, e o segundo em Bragança Paulista. Os ingressos para a partida em São Paulo, inclusive, já estão à venda no site seleçãofeminina.soldaliga.com.br e parece que não é dos mais fáceis de comprar, né, Letícia? Dê seu depoimento. Não, gente, pelo amor de Deus, parece site de 2005. Cara, eu entrei na maior paz, consegui selecionei, leste inferior, estarei lá. Mas, tipo, na hora de adicionar o ingresso, o endereço, eu não tava deixando. Eu simplesmente não conseguia adicionar o endereço. Fui na conta tentar adicionar o endereço, não deixava. Não conseguia, a Bárbara conseguiu pra mim, ela entrou na minha conta e conseguiu, e só assim que eu consegui. Mas foi duro, viu? Pois é, então se você estiver planejando comprar ingresso, tem isso em mente e não deixe para a última hora para não dar ruim, né? Mas vamos lá, vamos para a convocação. Começando pelas goleiras. Lorena, do Kansas City, Camila, do Cruzeiro e Cláudia, do Fluminense. As zagueiras, Isa Haas, do Cruzeiro, Kaká, do São Paulo, Tarciane, do Lyon, Marisa, do Corinthians e Thaís Ferreira, também do Corinthians. Laterais, Fê Palermo, do Palmeiras, Fátima Dutra, da Ferroviária, Yasmin, do Real Madrid e Bruna Caldeirão, do São Paulo. As meias, Angelina, Orlando Pride, Duda Sampaio, do Corinthians, Laís Estevam, do Palmeiras, Yaya, do Corinthians e Ana Vitória, do Atlético de Madrid. Para finalizar, as atacantes, Amanda Gutierrez, do Palmeiras, Jennifer, do Tigres, Gil, do Atlético de Madrid, Caroline, Manchester City, Dudinha, do São Paulo, Johnson, do Corinthians, Luane, Atlético de Madrid, Little Debs, Debinha, do Kansas City Current e a nossa favorita, a véia que a gente ama, Marta, do Orlando Pride. Qual é a impressão geral de vocês sobre essa convocação? Vamos falar de quem ficou de fora e das surpresas, mas o que vocês acham no momento? Olha, eu gostei muito da lista. Admito que fiquei surpresa com a Debinha. Não pelo que ela vem jogando, porque a gente conversou em alguns episódios anteriores, né, sobre isso. Mas eu gostei muito, cara. Eu achei que foi uma lista muito equilibrada. Eu acho que são jogadores que estão entregando em campo. O único nome pra mim que talvez em campo não esteja tão bem assim é Yaya, mas as outras jogadoras estão vivendo boas fases, então fiquei feliz. Acho que foi uma boa lista. Tem uns nomes que a gente vai falar depois que ficaram fora, fiquei meio triste, mas também assim não é nada que, nossa, meu Deus, fora do Elias. Acho que foi uma boa convocação. Eu gostei também, eu acho que ele tá sendo coerente com ele mesmo. É o que a gente cobrava às vezes, né? Assim, ele tá sendo coerente com ele, a gente pode não concordar com a coerência dele, com o que ele pensa e o que ele acredita, mas assim, ele tá seguindo uma linha de pensamento e assim, cada convocação eu tenho ficado menos incomodada com os nomes, então acho que isso é positivo.
O Arthur falou na coletiva que essa convocação já tem meio que a cara do time que vai para a Copa América. Vocês acham que é por aí mesmo? Eu acho que é. Eu acho que nem ele falou, né? São 26. Quando é jogo no Brasil, eu já tinha falado disso, né? Que geralmente a CBF deixa um pouquinho mais, né? Fica mais baratinho, não tem que pagar a passagem. Mas, quer dizer, até que tem, né? Porque elas tudo moram fora. Enfim, não sei. Agora que eu falei, talvez eu esteja falando uma burrice. Mas enfim, quando no Brasil sempre deixam, né? Convocar um pouquinho a mais. Então, 3 vão sair, né? E já tem algumas que estão fora. Então, quem tá fora, eu acho que tem que se preocupar, porque eu acho que essa é a mais próxima do que vai ser mesmo a lista final. A batata de quem não tá nessa lista tá no forno. Tem que fazer alguma coisa para voltar, tá na cabeça do Arthur. Mas vamos falar aqui de setores, começando pelas goleiras. No gol, o Arthur Elias tem algumas dores de cabeça, né? Com a Natasha e a Lele. Natasha que rompeu todos os ligamentos do joelho, né, no último jogo que ela fez. E a Letícia Lele que tá fora também. Além da Lorena, que é a titular absoluta, ele chamou a Camila e a Cláudia. Tirando a Lorena, vocês acham que a briga no gol tá aberta? A briga pela camisa 2 do time, no caso, né? Eu acho que a Natasha tinha se firmado, né? Como a camisa 2 não, a 12, né? Como a segunda goleira. É uma pena a lesão dela, vai ficar um tempo fora, vai perder a Copa América e até voltar tem um tempo, né? Então eu acho que a camisa a 2, né, a goleira 2 tá muito aberta e eu acho super preocupante, porque a gente não pode perder a Lorena. Porque a segunda goleira não vai inspirar muita confiança nesse momento. Apesar da Cláudia estar num bom. A Cláudia não, desculpa. A Camila tá num bom momento, mas assim, não é um nome absoluto que nem a Natasha tava virando, sabe? Esperar também a volta da Lelê, ver como ela tá. Então, acho que é por aí, mas a briga no gol, tanto pra segunda como pra terceira goleira, eu acho que tá aberta. Eu também acho. Acho que a segunda vaga de goleira aí, agora com a lesão da Natasha, infelizmente ficou bem aberta. A terceira vaga sempre esteve. Acho que no momento nenhum a gente teve certeza de quem seria o terceiro nome, mas o segundo era meio que certeza a Natasha. E agora a coisa vai ser do jogo, né? O único detalhe ruim disso, como a Letícia falou, como a gente tava tendo vários jogos com a Natasha e agora vai ter que meio que recomeçar esse processo de ter essa segunda goleira, ela pode não ter tanta confiança no gol. Mas é uma oportunidade também para que a gente veja outras jogadoras como goleiras pelo Brasil, talvez mais jovens também, e que possam fazer o ciclo completo também. Eu não sei como é que a Natasha vai voltar, mas é uma lesão que vai ficar muito tempo fora, muito tempo mesmo, porque foram 3 lesões e ela já teve uma lesão grave, assim. Então é triste perder uma jogadora assim, mas aí acaba abrindo, de certa forma, uma oportunidade para outras, e aí vamos ver quem que vai conseguir se firmar, né? Porque eu acho que essa questão do gol é realmente você ter um desempenho estável durante algumas partidas. E a gente sabe que a parte defensiva de goleira do Brasil nem sempre os jogadores conseguem ficar tanto tempo em alto nível, né? Parece que a menina do Sub-17 tá indo bem. Ela é do Corinthians, né, Letícia? Você sabe alguma coisa dela? Sim, ela é muito boa goleira, Ana Morgante. Acho que ela é futuro. Eu já falei aqui que eu vou orar toda noite pra ela crescer uns 3 centímetros a mais, que tá ótimo. Tá ótimo não, vai, uns 5 tá bom. Mas ela é muito boa goleira, já é super. Ela já treina entre as profissionais do Corinthians, às vezes, né? Acho que ela vai acabar sendo ela, mesmo sendo idade sub-17, não duvido que ela seja a goleira titular do sub-20 esse ano do Corinthians. Então, ela tem muito potencial e eu gosto muito. E tem algumas goleiras altas ali também nas bases do Corinthians, então acho bom ficar de olho. Em outros também, né? Mas acho que a altura cada vez mais é um fator muito importante, né? Agora que as goleiras estão se desenvolvendo. Eu menciono ela porque a Sub-17 tá em campeonato agora, né? Então ela tá em foco e, coitada das goleiras do Sub-20, Deus ajuda que a CBF mesmo. Mas vamos lá. Cuide delas, A, porque a CBF não vai. não, a CBF, Deus que olha, tem que apelar pro santo. Mas vamos lá, vamos falar de laterais. Com destaque para Fátima Dutra e Bruna Caldeirão, que ganharam chance. O que vocês acharam dessa chance que o Arthur tá dando para as duas? Para talvez entrar nessa lista para a Copa América? Então, não, assim, as duas vêm fazendo um bom campeonato brasileiro. Mas o que me deixa, de certa forma, preocupada é saber que ele ainda tem bastante dúvida sobre esse setor. Eu já estava achando que ele não tinha mais, porque ele vinha repetindo as convocações no setor e agora
ele muda, então quer dizer que ele não está satisfeito com o que vinha tendo nas laterais, então acho que essa é mais essa questão da indecisão mesmo, porém, as duas, né, vêm desempenhando bem, vamos ver como que vai ser na seleção, né, porque sempre tem uma diferença, e ver como é que o Arthur pensa também, né, acho que o que mais a gente fica assim é porque no jogo passado contra os Estados Unidos, a Bruninha saiu no primeiro tempo, então meio que cria uma situação, sabe, sobre o desempenho dela. Eu acho que não foi culpa dela de forma individual, foi uma questão coletiva, uma questão tática, que fez o time ter começado tão mal. E aí acaba aparecendo uma certa punição, sabe, a atleta. Mas aí a gente também não sabe se ele já vinha pensando em outros nomes, né? Vamos ver como é que vai ser, como que vai ser o desempenho das duas convocadas. Tem alguma coisa para acrescentar da Fátima Dutra e da Bruna Caldeirão, Letícia? Eu ia falar só que a Bruna Caldeirão tá jogando muito. E a lateral direita é um problema, né? A gente sabe. Acho que é talvez a vaga mais aberta dessa seleção. São as duas laterais direitas, né? Porque a esquerda, por mais que seja difícil, a Yasmin é absoluta. Então, acho que é válida a chance. Ela tá jogando muito bem mesmo. Ela cresceu muito no São Paulo. Ela já tava bem no Palmeiras, né? Mas esse ano no São Paulo ela subiu um protagonismo mesmo. E a Fátima Dutra também já tava pedindo passagem, já tem um tempo, acho que até demorou pra ela ser chamada. Ele insistiu um tempo na Bia Menezes, que também é uma boa lateral, né? Mas parece que deixou um pouco de lado. E a Fátima Dutra já vinha bem em Portugal, agora chegou na Ferroviária bem também, então acredito que seja uma boa aposta. E não podemos deixar de falar sobre Bruninha e Antônia, que ficaram de fora da convocação. E a gente tinha comentado essa situação quando o Arthur sacou as duas, e foi meio que naqueles 30 minutos do jogo contra os Estados Unidos. E aí fica a sensação meio ruim, né? Não, eu fui olhar aqui agora no site da NWSL para ver se talvez a Bruninha estava machucada, se tinha alguma coisa, mas no último update que eles deram, nada sobre ela, só fala sobre a Gabi Portillo, que está com problema no quadril. E o que vocês fazem dessa ausência das duas? Olha, foi o que eu falei. Quem foi chamada fez por onde. Eu acho que a Bruna Caldeirão realmente tá muito em alto nível. Eu acho que as duas mereceram muito, mas fica um clima, né, da Bruninha. A Antônia, eu realmente vou. Eu não sei a análise que o Arthur teve, eu não achei que ela tava tão mal. Mas a Bruninha, a gente sempre falou que ela era quando ela começou a aparecer constantemente nas listas, a gente ficou até um pouco feliz, porque ela começou a ter uma sequência, né? Porque ela não tava nas Olimpíadas e não vinha sendo muito convocada pelo Arthur. Eu não sei se tem relação, mas é que realmente fica parecendo uma coisa ruim, né? Na sequência desse jogo, ela já não estar na lista. Não fica bacana, não fica legal. Fora ter sido substituída no primeiro tempo, como eu repito, uma coisa que não foi culpa dela. Então, cria um contexto. A Antônia, eu realmente, na minha visão, não acho que ela vinha mal. Porém, né, talvez ele tenha pensado em oportunizar outra pessoa, não necessariamente ela não vai estar, ver como outra jogadora vai desempenhar, e se não for acima da Antônia, a Antônia retornar, enfim. Mas a Bruninha, eu realmente acho que é um asterisco bem grande, assim, e acho que tem grande chance dela não estar na lista da Copa América, que é o que o Arthur nos dá a entender, né? É o que parece. Sim, eu falei até quando ele saiu, quando ele tirou a Lauren e a Bruninha no episódio depois, que eu não achava que era algo macro, né? Que era algo só pra aquele jogo, mas as pessoas falam bastante isso e eu não concordava, mas talvez elas sejam certas. Que o Arthur não gosta muito da Lauren. Ele. Não que ele não goste, né? Mas assim, pra ela precisa fazer muito mais do que algumas outras. Então, talvez seja isso. E a Bruninha a mesma coisa, né? É uma pena porque eu gosto das duas. Acho que são duas com características diferentes. Eu acho que elas deveriam fazer mais coisa errada pra conseguir. Pra perder essa chance, né? Porque tem jogadoras que precisa penar, né? Pra sair. Mas as duas não. As duas ao menor erro já sai, mas também não sei como é o trabalho no dia a dia, né? Não sei como ele vê, como ele pensa o time, se ele não vê que elas se encaixam na equipe dele, e aí ele tentou e realmente viu que não dá, mas são dois nomes que eu não tiraria. Vamos lá, vamos passar para a zaga, que também tem, que a gente falou um pouquinho da Laura, né? Mas Isa Haas, Tarciane e Kaká já são nomes recorrentes, e a Marisa ganhando a chance, dessa vez sendo listada como zagueira, e Thaís Ferreira de volta depois de ganhar ritmo. Sim, a Thaís Ferreira eu acho que parecia que era só questão de tempo mesmo, né?
Eu acho que o Arthur gosta muito dela, ele confia muito nela. E ela é uma boa zagueira, uma ótima zagueira. Ela agora voltou a jogar bem no Corinthians, então acho que era realmente questão de tempo pra ela voltar. A Marisa na zaga não é uma surpresa pra mim, né? Eu já imaginava que depois do jogo dela contra os Estados Unidos, se ela voltasse, seria na zaga e não no meio. E eu sou suspeita pra falar da Marisa, né? Não vou nem ficar falando aqui pra vocês não me chamarem de puxa-saco. Duane já esperava algo diferente dessa convocação, além, é claro, da Lauren ter ficado de fora. Na verdade, não, porque eu fui na onda da Letícia depois que eu ouvi ela sobre a Marisa, então, e também sobre o jogo que a Marisa fez, credenciava muito ela na zaga, então eu acredito que o Arthur também gosta dessa sequência, né? A jogadora tá bem, então vamos manter ela aqui. A Thaís Ferreira realmente era uma questão de estar jogando, e agora ela está jogando, então ganhou ritmo, voltaria, porque não tinha motivo nenhum para ela ter ficado fora, a não ser realmente a falta de ritmo. E a Laura, infelizmente, não é uma surpresa, porque é o caso da Bruninha. A gente sempre achava que pode ser que ela não estaria na lista. E dessa vez não esteve mais, né? Então, assim, eu não entendo o motivo do Arthur não gostar tanto dela. Não acredito que seja do estilo de jogo dela ser um pouco mais lenta. Mas é um pouco triste, porque eu acho a Lauren, depois do Tarciane ali, né? E da Isa, uma das melhores zagueiras jovens que a gente tem, né? Então, eu penso muito na seleção, nessa questão do tempo, de aproveitar bem essas gerações que a gente teve de sub-20 que subiram agora, né? Então a gente teve 2 boas gerações de sub-20, então teoricamente a gente tem bons anos de seleção principal. E eu não entendo, assim, o que passa na cabeça dele sobre a Lauren, sabe? Mas realmente, assim como a Bruninha, parece uma certa. Olha, não se encaixa aqui pra mim. E isso faz sentido com a entrevista que ele deu hoje, né? Com a coletiva dele pós-convocação, ele falou dessa questão da jogadora se encaixar no que ele pensa. Então, isso importa muito para ele. Importa muito que a jogadora se adapte ao que ele acredita, ao que ele quer que faça. Então, pode ser que seja o caso das duas, né? Talvez elas não estejam fazendo exatamente o que ele quer. E é isso, né? Direi algo forte aqui. Eu acho que hoje Marisa é titular da seleção. Lamento. Ih! Lamento. Ela é num trio a Marisa é titular, com certeza. Se ela fosse um pouco mais alta, eu falaria isso com tranquilidade e Se ela feliz, fosse um pouco inclusive. mais alta, ela não tava no Corinthians, então. É. Então não vou Pois reclamar muito. vou continuar torcendo para ela crescer mesmo assim. Falta de crescimento. Vamos falar um pouco do meio de campo, que ainda temos nossas dúvidas, mas os nomes são os mesmos que estavam na lista para as Olimpíadas. Então, tirando a Angelina e Duda Sampaio, que acho que devem ser os primeiros nomes do time titular. Temos aí Laís Estevam, Yaya e Ana Vitória de volta. O que tá faltando nesse meio de campo? Cara, tá faltando a camisa 5, né? Chovendo molhado, passando os Demers devem estar irritados a gente falando isso, mas todo mundo fala sobre isso porque falta uma meia defensiva. E eu acho que o Arthur tá querendo, assim, como ele não achou, ele tentou a Marisa e viu que não é, né, que ela é melhor na zaga. Ele tá tentando equilibrar mais o meio-campo. Que eu acho que, por mais que o meio-campo sempre seja um problema, eu acho que na Olimpíada ele era um pouco mais equilibrado, né? Então ele conseguia um pouco mais física, quando precisava da. A Ana Vitória era um pouco mais física do que as outras. A Yaya, ela tem um bom passe, mas também ela consegue chegar mais à frente, esse tipo de coisa. Então, acho que ele tá tentando um equilíbrio mais mesmo. A Laís Estevam, acho que já tá consolidada como esse terceiro nome, né? Na ordem de prioridade, porque imagino que a ordem dele seja primeiro a Duda, depois a Angelina e depois a Laís Estevam. Então, eu acho que ele tá tentando esse equilíbrio mesmo. E mais meias, né? Agora são 6. São 6, não, são 5, né? Então tem uma meia a mais. Mas é isso, eu acho que a busca pela camisa 5 segue depois da Copa América. Algo acrescentado, Anne? Eu acho que, pra mim, o único nome contestável, assim, dessa lista foi a Yaya, que eu não acho que ela tá num momento tão bom, assim, a ponto de tirar outras jogadoras. Porém, a gente também tem a questão de que ela tinha ido muito bem durante a Olimpíada, então, às vezes, na mente do Arthur, ela se encaixa melhor no que ele acredita. A Ana Vitória, acho que é uma tendência normal que ela retornasse também. Para mim, o que confirma, eu concordo com a Letícia, que a Laís Estevam ela realmente se consolidou na seleção e com muito mérito, porque realmente desde que ela foi convocada, ela conseguiu entrar bem nas partidas, enfim, foi muito bem, tá muito bem também no brasileiro.
Então, acho que Angelina, Duda e Elisa Estevam são a realidade. E essa questão da Yaya e da Ana Vitória ali, que são vagas que teoricamente podem ser disputadas ainda, né? Mas o fato dele chamar tanto a Yaya quanto a Ana Vitória logo assim próximo da Copa América meio que indica que as duas vão estar na lista da Copa América, e aí isso mostra que ele tinha muita dúvida sobre quem levar, tanto que recorreu a jogadoras que ele já conhece em competições oficiais e tudo mais para esse momento, né? Essa é a impressão que eu tive. Concordo, acho que é isso mesmo. Seguindo os nossos tópicos, no ataque tem muito que a gente falar. Impossível não começar pela volta delas, Little Debs e Marta, the GOAT. Mereceram o retorno. Com certeza. As duas mereceram. E eu fico feliz pela Debinha. Não tô sendo jurídico Debinha nem nada. Mas eu realmente me incomodo muito que ela tenha ficado com todo esse peso no ombro dela de responsável pelos fracassos do Brasil. Eu não acho que ela seja. Não acho que nenhuma jogadora individualmente é responsável pelo Brasil não ter conseguido conquistar uma Copa ou uma Olimpíada. Não acredito nisso, de forma geral, falo sinceramente. E nenhuma derrota nossa, eu acredito que foi assim. Até existiram erros individuais, porém não acredito que aquela jogadora foi culpada por algo. E a Debinha não é culpada do Brasil ter sido eliminado precocemente em Copa do Mundo, sozinha, né, de forma individual e tudo mais. Então acho que ela merece. Porém, eu acho que ela tem uma pressão grande sempre que estiver na seleção. Não sei como é que o Arthur vai trabalhar isso internamente. Acho que sempre que a Debinha estiver lá, infelizmente ela vai ser bem mais cobrada, até porque é mais experiente e tudo mais. Mas ela tem esse peso entre aspas, das derrotas marcantes, enfim. E sobre a Marta vem bem. Eu acho que o Arthur também estava num pensamento de não chamar ela e deixando ela de cantinho e depois fazer uma aposentadoria. Porém, ele mesmo disse na coletiva que teve uma conversa com a Marta e a Marta falou: tô aqui. Não, se estiver jogando bem, me convoca. E aí ele falou: bom, não vou ser eu que vou aposentar a Marta. Então ela tá bem, quer jogar, então eu vou chamar. Né? E foi isso. E aí a Debinha na lista responde aqui uma pergunta que a gente sempre se fez aqui no PSDM, se realmente ela poderia ser convocada, porque ela vem jogando bem há muito tempo, ou se de fato, pelo peso de todo o contexto das eliminações em que a Debinha estava, se de alguma forma ela não seria mais chamada. E aí o Arthur respondeu isso e também respondeu por que ela não fez parte da lista da Olimpíada, que ele disse que a Debinha não se adaptou ao que ele pede dentro de campo, não tinha conseguido se adaptar 100%, que ela individualmente ela é muito boa, mas ela não conseguia desempenhar tão bem na seleção quanto no clube, e que ele espera que agora ela consiga compreender melhor o estilo de jogo, se encaixar melhor na equipe, no coletivo, e que ela consiga reproduzir as boas atuações dela do clube na seleção. Então a gente já vê os pontos que ele tem de questionamento sobre a Debinha, mas acho que foi muito merecido, das duas, muito merecido. Acho que é inquestionável em termos de desempenho, se a gente tá cobrando coerência do Arthur em relação ao desempenho, não tem como não chamar a Debinha e a Marta, né? As duas jogando bem, as duas muito bem. Eu acho que claro que o questionamento em relação a Marta e a Debinha é muito em relação à sequência, né? Ao futuro, ao ciclo, né? O ciclo todo, que não é só a Copa América, né? É o ciclo da Copa do Mundo em casa, então não sei se as duas estarão nesse ciclo. Mas o Arthur já tinha falado, né? Que ele pensa também na Copa América em termos de resultados, então claro que ele vai chamar quem ele acha que tá bem. Ele vai pensar no ciclo, mas também vai pensar no hoje, né? Então, pensando nisso, eu acho que as duas são coerentes, sim. E, e é isso. Acho que é aquilo que a gente falou sobre a Gabi Zanotti, né? E a Gláucia no início, da convocação no início, né? Em termos de desempenho, em termos de hoje, faz sentido. E é isso. Então, eu ainda me preocupo em relação ao ciclo mesmo, porque acho que, por exemplo, algumas jogadoras ficaram de fora, tipo a Aline Gomes, jogadoras que vão ter um ciclo maior, né? Mas, principalmente a Marta, ainda não sei como vai ser o futuro, né? Mas a Debinha também não tá, sei lá, morrendo, né? Idosa. Então, acho que é ok. Caquética. Também não é como se ela tivesse 50 anos, né? Mas é isso, ainda me preocupa, assim, em relação à idade, né? Ao ciclo, vai ser agora, tipo, vão sair depois disso, vão pra Copa América ou não. Eu confesso que eu tenho muitas. Assim, a minha própria cabeça se divide muito em relação a isso, sabe?
em relação a se tem que terminar, se tem que encerrar o ciclo de vez. Às vezes eu acho que sim, mas em termos de desempenho é negável, que é absoluto, assim. A Debinha, inclusive na última partida dela pelo Current, fez até gol de falta. Ela, na NWSL, as brasileiras estão sobrando, viu? E a Marta carregando o Orlando Pride. Então não tem, também concordo, não tem, acho que em termos de desempenho não tem o que discutir, mas é difícil você meio que. Acho que deve ser difícil pro Arthur meio que pensar assim, vou aposentar essas minas aqui quando daqui 2 anos tem Copa em casa. Todo mundo quer jogar a Copa no Brasil. Imagina, você tava lá quando tudo era mato, jogando no fim do mundo, com as cadeiras de plástico, e agora que vai ter Copa no Brasil, com a melhor estrutura, todo mundo quer participar. Então é complicado. Complicado. Outro ponto da convocação é que finalmente temos as nossas diabinhas também, né? Com Dudinha e a Johnson sendo convocadas. Gostaram? Boa oportunidade para as jovens. Eu gostei muito. Eu tinha até falado pra Letícia, acho que eu falei no podcast, eu não tenho certeza, sobre a Johnson, né? E a Letícia achava assim, talvez sim, talvez não, porque o desempenho dela muito bom, é bem recente, né? Mas a Dudinha, cara, já vem há um bom tempo jogando muito, já tem selo de diabinha conquistado já, ela já tá desempenhando muito bem, então fico muito feliz. E a Johnson, porque ela é uma jogadora que desde a categoria de base a gente fala, as pessoas sabem que ela tem um talento acima da média, então. E agora tá tendo oportunidade no Corinthians, né? Porque ela era muito jovem, então não tinha tanta chance. É um time. Bom, Corinthians é o Corinthians, né? Então não é fácil você conseguir vaga para jogar. Então eu fico feliz, porque acho que isso faz parte dessa questão da renovação do ciclo, como a Letícia falou, da gente ter jogadores que vão participar durante muito tempo da seleção. Ao mesmo tempo, sinto falta da Aline, né? Sinto falta dela nas listas. Não sei se ela. Eu vou ser sincera, eu não dei uma checada se ela tá lesionada ou não, mas eu acredito que não. E é isso, sabe? Eu gosto de ver jogadoras que estavam na base, subindo bem. A Dudinha vem sendo, para mim, a melhor jogadora do São Paulo, então vem fazendo com méritos. E eu tô muito curiosa para ver a Johnson com a seleção principal. Acho que vai ser bem interessante. Acho que vai ser bem bonito também. Para ela, para todo esse contexto de ter subido para o Corinthians, né? Ter entrado no Corinthians agora esse ano e ter realmente conseguido se firmar. Ela entrava muito esporadicamente, tal. Agora não. Ela se firmou e vem sendo também um dos nomes principais do Corinthians nessa volta ao encaixe ali do Corinthians. Então eu fiquei muito feliz. Sim, a Dudinha acho que é absoluta. Acredito que a Dudinha já não é nem mais pensando em futuro, em ciclo, a Dudinha já é realidade. Ela é uma das melhores pontas brasileiras jogando. Assim, porque tem muitas que não estão jogando, né? Que nem a Aline Gomes. Então é difícil cobrar, mas assim, a Johnson, eu acho que eu teria outras antes dela, porque eu acredito muito nisso de hierarquia mesmo, né? Então, a Aline Gomes é uma, que eu chamaria antes de chamar Johnson, mas eu entendo que seja por característica. Não sei se a Johnson e a Aline Gomes brigam na mesma vaga, entendeu? Eu acho que a Johnson briga nessa vaga de centroavante, que é a Amanda Gutierrez, que é a Jennifer, que é a Priscila, né? A Priscila tá machucada, então acaba ficando de fora. Então, né, pensando nisso, eu entendo. E que nem a gente falou, né? Falando em desempenho, principalmente nessas últimas rodadas, não tem o que falar. Assim, zero problema com a convocação da Johnson. Eu acho que, inclusive, eu gostaria que a lista do Arthur cada vez mais seguisse esse parâmetro que ele decidiu pra chamar Johnson, né? Então, é isso. Gostei muito. A Johnson, vejo ela com um futuro enorme, enorme mesmo. Pra mim, ela é acima da média. Pra mim, ela tem potencial pra ser geracional, assim. Uma dessas jogadoras geracionais de centroavante. Então, gosto muito e espero que ela tenha minutos. E, que nem eu disse, a Dudinha pra mim já é realidade. Então, pra mim, a Dudinha, se for titular, não vai ser um absurdo. Bom, e por último, faltando alguém no ataque, acho que não, porque a Adriana não foi chamada e, sinceramente, tá na hora, né? De não ser chamada. Acho que foi uma consequência das escolhas dela, né? Se ela tivesse Principalmente. ficado em Tem alto que nível. bancar, né? Como eu já falei, não julgo o Pix. Não Não, julgo, longe de não. mim, acho que tá certo, tem que fazer o pé de meia mesmo. Futebol feminino não é
milhões, então tá certíssimo. Agora, toda escolha tem uma consequência, e até que demorou um pouquinho pra... Até porque, assim, vamos falar a verdade, a Adriana já não vinha tão bem. Aí ela faz uma escolha dessa, eu acho que é isso, né? Ficam os milhões e a vaga da seleção, infelizmente, eu acho que ela vai perder mesmo. É uma consequência. A liga é muito fraca, gente. Não assistam. Não passem essa raiva. É ruim. Mas alguém que sumiu de vez foi a Gabi Nunes, né? Realmente. Acho que ela não teve. Ela fez uma postagem no Instagram esses dias falando do começo dessa chegada no Aston Villa. E acho que ela teve alguns problemas, tipo, para adaptar e meio que adaptar a vida na Inglaterra e adaptar o estilo de futebol. Mas Welcome to meio que. Corinthians. Hum? Welcome to Corinthians, Gabi Welcome to Nunes. Corinthians. Mas eu acho que ela meio que estava entrando mais num ritmo agora pro final do campeonato. Só que agora é tarde, né? Mas, não sei quanto tempo de contrato que ela tem com a Aston Villa também, se foi só esse ano. Acho que não, acho que ele era longo. Então vamos ver, talvez o próxima temporada, ela mais adaptada, ela consiga recuperar o futebol. Vamos lá, para finalizar, vamos fazer aqui o nosso 11 ideal? Vocês querem fazer um cada ou um coletivo? Entrar no consenso. Vamos no consenso, acho que vai ser parecido. Goleira, Lorena. Sim, não tem nem escolha. Não tem nem. Lateral esquerda, Yasmin. Peraí, vamos começar pelo qual vai ser o esquema. Eu acho que ele vai jogar 3, eu acho. O quê? Acho que ele vai de 3. Vai um 3-4-3, talvez. Acho que ele vai de 3-4-3. 3-4-3. Ixi, eu já tinha até escolhido aqui algumas, agora vou ter que mudar. Ela vai colocar a Marisa no time. Não! Ela só tá falando 3-4-3 pra enfiar a Marisa no. Eu vou pra Thaís Ferreira só de raiva também agora. Não, mas eu acho que ele vai jogar com 3 mesmo. Eu acho, né? Eu acho que, mas a gente discute depois, mas eu acho que vão ser 3 zagueiros. É que assim, a gente achar alguma coisa do Arthur, a gente sempre vai estar errado. Então, vamos nos divertir, né? Vamos abraçar o lúdico. 3-4-3. Tá, vai. E a Isa Haas? Isa Haas, Tarciane, mas o seguinte, eu gostaria que fosse a Marisa, mas eu acho que ele tem pensado muito nessa terceira zagueira como uma lateral ali. Ele fez isso com a Yasmin, fez com a Fê Palermo, mas ele muda muito, né, de acordo com o time. Então é difícil prever, então eu vou na Marisa. E choca ninguém. Nossa, que surpresa. Tá, então você tá pensando em. Hã? Tarciane e Isa Haas é óbvio, né? Então vai ser terceira. Essa já é lugar cativo. Sim. Ou a Thaís ou a Marisa, eu acho. Yasmin também tá no lugar cativo, mas aí nesse caso aqui seria. Como lateral, eu acho. Como ala. É. Quem vai ser a terceira zagueira, Marisa ou a Thaís? Vamos decidir aí. Eu acho que Isa Haas e Tarciano já tem a altura, né? Então dá pra enfiar a Marisa ali. Mas as duas têm altura parecida, né? A Thaís e a Marisa. Mas. Vamos de Marisa, isso que eu tô falando. Isso que eu tô falando, porque as outras duas já estão ali já estão mais altas que a Marisa. Então dá pra ela. É que a minha dúvida é: Thaís Ferreira, pelo que ela já fez, que a Olimpíada dela foi absurda, né? Ou Marisa pela sequência. Eu acho que ele vai dar confiança pra Marisa. Sabe? Eu acho que ele então vai vamos na Marisa. Então Muito obrigada, amigas. Tá. E aí a outra ala? Então, é uma questão, né? Caldeirão? Caldeirão. Mas eu acho que ele pode colocar uma Luane, entendeu? Pode ser. Pode ser sim. Aí vai meio que dar um. Vamos de Luane? Vamos de Luane, então. Porque ele vai fazer isso. Que aí você coloca duas ameaças ali pelo lado direito. A Letícia querendo entender a cabeça de doido é muito engraçado, né? Não, ele vai fazer isso. Tô de outro doido. Tá, meio campo. Duda e Angelina. É o que a gente quer, né? Mas vai ser. É o que o povo pede, o povo clama, o povo implora. Nosso 11 ideal. Nossa. Então tá. Vai ser Angelina e Duda. Vai ser sim, gente. Tem que Duda ser. e Angel. Tá, e agora no ataque. Caroline, Gil, né? Essas também em lugar cativo. E aí uma centroavante entre a Jennifer Eu vou de Amanda Gutierrez. Eu também acho que vai ser ela. Eu vou de Jennifer, mas tudo bem, voto vencido. Voto vencida mesmo. Perdeu. Vai achar a Amanda Gutierrez. Eu gosto muito dela, do jeito que ela
Ela Eu me gosto lembra também. as, Eu as também. centroavante, assim, das antigas do nosso tempo, sabe? Tudo era mato. Tempo que, lembra, assim, uma Christine Sinclair, uma Abby Wambach. É um tratorzão na frente. Pera lá, pera lá, pera lá. Não, eu não tô falando que é assim o mesmo nível, tô falando que lembra, tem assim O estilo de uma jogo vaga lembra. lembrança. Uma Bridget Prince. Mas calma, calma. Mas tá, Amanda Gutierrez, se a outra opção seria o quê? Jennifer? É, Também, é Debinha e que eu Marta. também acho, não acho. eu acho que a Jennifer, ela é um pouco mais construtora, sabe? Acho que características diferentes. É, a Jennifer, ela é aquela jogadora que volta um pouco pra buscar. A Amanda também faz isso bastante. E assim, a Amanda, ela tem algo muito incrível pra mim, que ela é grande, ela é alta e ela não é caneluda. Ela é super Hum. técnica. Uhum. Então, tem isso. Mas a Jennifer, eu acho que ela busca um pouco mais, ainda volta um pouco mais do que Mas acho que já a... tem gente o suficiente pra ficar voltando e buscar Mas jogo, essa é a né? questão, tem? Mas assim, é pra ter, né? Porque ainda mais se ele for com a Luane e Gil. É, isso que eu É, ia falar. A sim. Gil volta bastante também, ajuda muito. Porque eu quero, se for esses jogadores com essas características, é alguém que vai chegar na linha de fundo e fazer um cruzamento. E às vezes o básico, arroz com feijão, É, é isso, sim, gente. sim. Não, a minha dúvida é o posicionamento da Caroline. Se a Caroline vai ser uma 10 ou se ela vai ser uma ponta. Porque eu acho que a Caroline rende melhor como ponta, como uma ponta esquerda, Ela, sabe? ela tem jogado de ponta, né? Mas o Sim, Manchester City também é difícil você pegar a 10 ali, porque tem que disputar com a Miedema, que é atacante, e gosta de voltar para jogar como 5, sim, 8. Aí tem Jill Horde, tem Lai Alexandre, tem um monte de gente ali para poder disputar naquele meio de campo. Ela sim. encontrou a casinha dela na ponta e Então, jogando muito bem. mas é por isso que eu digo que talvez a Jennifer seja uma boa opção, porque é, se a Caroline jogar como uma meia, como uma 10, e abrir pra ponta, porque não vai ter uma ponta, né? Vai ter a Yasmin, que é a lateral. Hum, É, aí o meio vai ficar livre, entendeu? Vai ficar um buraco no meio. Aí se você tiver uma centroavante que tem essa tendência a voltar, a buscar o jogo, ela preenche esse espaço e a Gil ataca espaço, entendeu? Então acho que é um bom encaixe. Mas é isso. Não mas sei. eu esqueci, né, que é o 3-4-3. Então eu acho que a Pode ser um Caroline na ponta, 3-4-3. ela pode entrar, ir pro meio e ter essa liberdade, talvez. Pode ser um 3-4-3 ou um 3-5-2, né? Aí se for um Hum, 3-5-2 é com a Caroline como 10. E é isso. Mas uma coisa que eu quero, acho que é muito importante pra esse jogo é o meio campo, né? Como sempre. Mas o Brasil precisa ter hum. mais a bola no meio campo. Precisa, assim. Principalmente contra o Japão. O jogo ganha no meio, sabe? O meio campo do Japão é muito técnico. Então, acho que preencher o meio vai ser importante. Então, talvez a Caroline jogando como uma meia seja importante. E também ainda não desistir de 3 meias, não. Tipo, 3 meias sem ser a Caroline, sabe? Ser uma meia Sei. mesmo. Então, tipo, a Angelina, a Duda, Yaya, Angelina, Laís e Yaya, enfim. Agora vem aí a pergunta. Quem sai nesse time para entrar a Marta? Acho que Nossa, é ninguém. mesmo. Tinha esquecido. Você acha que ela vai entrar? Não sei. Não, eu digo assim, não como titular, mas Caso ela você quer entre. colocar a A Marta? Caroline. Caroline. Nossa. Você acha que com o bolão que a Carol tá jogando, você tirar a Carol pra enfiar a Marta? Não tô falando que ele vai tirar. Tô falando que Se dentro do fosse tirar. pensamento dele, acho que é a Hum, Caroline, que é a jogadora que sai. ok. Porque é E essa quem ou sai? ponta ou, entendeu? Ou uma meia. É, Quem sai, na verdade, é a e Gil, quem, né? s- hum, Também é, ou e, uma das duas. e quem sai pra Little Debs entrar? Hum, A Gil. a Gil, é. Não tem muito segredo. Eu acho que é Caroline, Marta, Gil, Debs, mas podendo trocar também, sendo Caroline, Debs É, e Gil, Marta. É, sim, sim. É é. que é difícil, né? Assim, não tô desmerecendo nem a Debinha nem a Marta. Longe de mim. Mas aí você tem a Carolyn e a Gil. Tipo assim, Acho que é. elas estão duelando ali num ambiente. Eu acho que o Brasil ganha muito em características diferentes, eu acho. E também experiência e tudo isso. Eu acho que hoje a Caroline e a Gil são titulares incontestáveis, pelo menos pra mim. E o Arthur não tem titular, né? Ele falou, inclusive, isso. Perguntaram pra ele na coletiva se ele já tem um time pra Copa América. Ele falou que não, que ele tem esse elenco, né? Que ele não trabalha com 11 titulares. Então é difícil. Mas eu acho que é muito importante também falar da Marta jogar, porque eu jogo no Brasil, né?
isso acaba, assim, né? A Marta chama público e as pessoas querem ver a Marta, então acho que isso é também algo que tem que ser colocado na balança. Traz opções pra gente no banco também é importante. Se quiser mudar alguma coisa do estilo de jogo, tem jogadoras que são competentes. Acho que não, no mundo ideal não foge assim um pouco do que a gente colocou aqui no papel, aí quando vê ele vai fazer tudo diferente, mas meio que é isso. É por aí. Antes de finalizar, vamos falar também das novas camisas exclusivas da seleção feminina. Tivemos as mulheres deste solo modelando, Caroline, Gil, Angelina. Obrigada, Nike! Nike entregou tudo, entregou tudo. E o uniforme tá legal, tá legal. Eu não gosto muito da azul. Vocês viram a azul? Eu achei bonita. Eu achei que o print de onça. Eu achei que o print de onça Mas dele. isso aí é de lei, né? Mas saturou. A onça saturou, já tô cansada de falar de onça. Mas a amarela eu gostei muito. Eu gostei do tom do amarelo. Esse tanto de onça na seleção, ainda mais a feminina, que tá há um tempão já, a gente poderia colocar, apelidar, né, de onças deste solo. Onças deste solo. Juma Marruá, Mulheres Onça. A única coisa que eu não gostei... Tinha que ser o nome da mascote. Juma Marruá. Juma Marruá. Mas gostei muito da iniciativa de ter, finalmente, né, ter algo que é exclusivo da seleção feminina. E é um uniforme legal. E muito bom ver as minas também fazendo a campanha, que merecem a exposição. Foi bem escolhida, né? A Gil, a Angelina e a Caroline são eles três caras. Eles têm uma intenção. Nossa! Né? Aquela da Gil... Nossa, serviu. Arrasou, serviu. Face card nunca não mostrou nem a camisa, mostrou só o rosto, já tá bom. Só já. Mostra o rosto, já vale a pena. A única coisa que eu não gostei é da diferença da camisa 1 tá com o escudo no meio e aí na 2 volta pra... Não entendi o conceito, mas enfim, também não dá pra reclamar disso, né? Enfim, fiquei confusa. Outras seleções, acho que tá meio que a Nike tá lançando todas ao mesmo tempo, porque a Inglaterra lançou a dela também, horrível, e os Estados Unidos lançaram as delas também, e finalmente a Uniforme 2 dos Estados Unidos ficou bom, viu? Não vi, vou ver. Vou dar uma olhadinha também, ficou porque eu também bonito. não vi. É meio que um azul assim, um azul escuro com algumas, não, umas listrinhas, mas é bem fininha. Falaram, eu vi o pessoal falando que tá feia, vou olhar, calma aí. Tinha gente falando que não gostou, que tava achando feia. Eu achei a camisa 2 bonita. É? A primeira é meio brega. Tá umas estrelas na frente. Não gostei. Achei a 2 bonita também, azul, com umas listrinhas, aí tá no Twitter? Entra no USWNT aí. A primeira eu achei cara deles mesmo. Bregona, né? Brega. Brega. Mas parece um pouco pijama, assim, a 2, mas tá bonita. Mas parece meio que o que o povo tá tentando fazer muito agora com o uniforme de time, meio que ser tipo streetwear. Uhum. Tipo, meio skate, fashion. Né? Gostei. Então, sim. Um negócio meio O primeiro uniforme do Brasil continua sendo mais bonito que o da Inglaterra e dos Estados Unidos, mas o segundo uniforme acho que os Estados Unidos fez melhor. Eu acho que aqui no Pássaro DM, a gente devia formar o meio-campo do Brasil comprando as camisas. O que vocês acham? Nossa, é isso. Você vai de Duda, Duane vai de Angelina e eu vou de quem? Ninguém. De Caroline. Eu vou de nada, eu vou comprar a camisa 5 e deixar a vaga. Não sobra nada pra você. Não, a 5 é a Duda. Mas o meio-campo do Brasil hoje são as 3, né? E quem que na vai nossa ser a cabeça, 8 do né? Brasil? Não sei, vamos ver se a Angelina vai dar pra Yaya. Que isso? Não, dá a camisa pra Yaya, gente. Que isso? Acabou o podcast. Acabou. É isso. Foi longe demais. Vamos ver quem vai ser a 8. E a 10? Vai ser a Marta, né? Aquela ali vai perder. Não há dúvidas. Aí não tem questionamento.
Ou você acha que vai ter alguma novinha que vai chegar pra peitar? A 10 sou eu, dá licença. A Aham, Caroline. Desculpa, Marta, é minha. Não, Ah, Não, a Caroline Cat ia pegando a 7. não, tudo bem, eu fico com essa aqui. Eu vou de 22, tá certo. o que sobrar pra mim é lucro. E a Debs? Ih, A 9, né? por Hum, quê? Mas a Drica saiu, a Drica é 9. Então a Debs vai Ah, pegar a então 9 de tá. volta. Debs tudo bem. voltando. Hum, Ok, vamos lá, é isso, né, amigas? Vamos encerrar aqui, porque já É foi aqui 9 minutos de Fashion Police e ainda teve comentários que não precisavam. E quando começa assim, já sabe que é hora de acabar. Mas é isso, valeu se vocês ouviram até aqui. Lembrem de deixar a estrelinha, de inscrever no canal e nós voltamos em breve para falar mais sobre seleção e sobre o Campeonato Brasileiro e outros assuntos que forem surgindo. E claro, o final da Liga dos Campeões também, que é logo Sim. ali. E comenta aí abaixo sua escalação do Brasil. Põe o seu 11 aí. Se vocês acharam que a gente tá meio fora da casinha, tem outras ideias, deixa a gente saber e nós vamos ler os comentários no próximo podcast. Valeu, amigas. Tchau, tchau. Valeu, tchau. 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 Uh.